Fala pessoal, como prometido, estamos aqui no nosso episódio da Partilha Estelar. Eu estou aqui com o meu irmão de caminhada, o Flávio Rodrigues, da Olus Terapias, e o Flávio está aqui em Beberibe, no Ceará, e a gente estava pensando num tema para gravar uma partilha, e o Flávio trouxe aí, canalizado, o poder do autocuidado. E é muito interessante, porque quando eu estava conversando com o Bernardo na partilha passada, ele falou justamente sobre isso, que o que mais faz os terapeutas caírem é justamente a negligência do autocuidado. Existem muitas formas que nós, como terapeutas, podemos para trabalhar. Primeiro vai vir de uma permissão, então você se permitir estar na posição de consulente, que aí vai um processo de humildade, de autoconhecimento, e tem também o conhecimento, né, de estar integrado com a natureza. Flávio, quais são os principais pontos de autocuidado que tu, como terapeuta, também observa que está sendo negligenciado pela maioria das pessoas, tanto consulentes quanto terapeutas holísticos? Primeiramente, Marcos, agradeço, né, a oportunidade, porque você, antes de mais nada, foi meu mentor, né, na apometria estelar. Comecei no DCE, fiz a AM, a apometria do multiverso. Hoje estamos juntos na mentoria, eu faço parte da mentoria como um dos tutores. Então, gratidão imensa pelo convite. E o que eu posso dizer é, nessa caminhada terapêutica, que o que mais complica do autocuidado é justamente olhar esse lado imaterial, que é trabalhar um banho de ervas, ter um cristal na sua casa, né? Um simples cristal assim, ó, resolve muita energia. Só que nós achamos que tem um imediatismo das coisas, né? Excelente. Então, essa falta de noção de que nem tudo é num estalar de dedos, não é rápido, e a questão de se achar que você usando uma vez resolveu o problema são as questões que mais pesam hoje no universo terapêutico, tanto para o consulente como para nós que estamos na linha de frente. Todo o processo espiritual é uma caminhada e existem momentos em que as coisas acontecem de modo quântico, é uma virada de chave. Mas tem momentos em que nós passamos por um processo, uma depuração, um nascimento. E se você não tem esse cuidado paulatino, você pode começar a tomar medidas de imediatismo, você vai estar mais remediando do que prevenindo. E o nosso trabalho espiritual é de criar um hábito de constância, de internalização, né? De banhos de ervas, de contato com a natureza. Nosso corpo é feito de devas. E acho que isso é muito importante para o pessoal de casa entender. Eu vi algumas perguntas que vocês mandaram, né? As medicinas da floresta são devas. Pessoal, tudo é devas. Tudo que vem do reino da natureza tem um microespírito que está regindo esse funcionamento. E a gente precisa zelar pelos microespíritos do nosso corpo, né, Flávio? E diga-se de passagem, o Flávio é a nossa referência quando a gente fala de afro-brasileira. O Flávio tem 29 anos, né, Flávio? De experiência de terreiro. Então ele entende com profundidade as matrizes e fundamentações das afro-brasileiras. Flávio, o que são os devas? Fala para o pessoal de casa, né? Fala também um pouquinho da tua experiência, né? E o quão um banho pode impactar essas pessoas, né? Fala um pouquinho. Primeiramente, né, o que é um deva? Nós temos muitas ideias, né, do que são devas. Mas o deva nada mais é do que um elemento da natureza, então que a gente chama de elemental, de deva, de ser de luz, de encantado. Essa energia aqui, ó, isso é um deva. Isso. Uma planta é um deva. A nossa pele... Ah, mas a pele é feita de células. Mas é um deva? Porque tem uma inteligência de multiplicação, de troca de pele, da melanina, quando a gente pega sol, tô aqui bronzeado. Qual é a inteligência sutil que coordena isso? Sim. Microespíritos. Novamente, um cristal é um deva. Ah, mas que deva que é isso aqui? Isso aqui é o reino mineral. Mas existe reino na biologia mineral? Não, nós estamos falando de devas, então de uma energia sutil. O que está aqui dentro? Várias cadeias de carbono, junto com sílica, junto com processos de vulcanização, de sedimentação, de sublimação, né? Aquilo esquenta e de repente assenta. Então os devas estão aqui, são energias ativas. Então você achar que o seu corpo não é um deva é um erro muito grande. E quando você não cuida do seu corpo como um deva, você está se negligenciando também. Então essa é a primeira questão. Então o deva é todo elemento. Então o encantado, o ser da natureza, para quem tem algumas religiões que tratam dos encantados, é um deva? Sim. É. O elemental como um todo é um deva? Sim. Mas que tipo? É um reino maior, então é um grupamento de devas. Então microdevas se aglutinaram e transformaram um deva maior. Então você tem o deva das matas,
Você tem o Deva das pedreiras, o Deva das cachoeiras, o Deva da bruma. Ah, mas você está falando da cachoeira e o vento que bate ali traz um Deva. O Deva da planta aqui no chão, essa grama, é um grupamento de Devas. E aí você tem outros vegetais juntos. Então você tem o ar, é um Deva. Você tem a terra. Então a gente pode classificar o Deva como uma inteligência espiritual extrafísica que coordena o funcionamento de tudo que é vivo e que está ligado à consciência da natureza. Ordenada por uma geometria sagrada. Aí a gente vai entrar na polêmica que eu sei que o Flávio é do meu time, né? Orixá é ou não é Deva? No mundo da ritualística, da religião, Orixá não é Deva. Não é Orixá é um ser nascido Divinizado. e aí divinizado ou não divinizado, ou seja, o não nascido. Mas eu vou dar um exemplo atual, não sei quem está pesquisando, quem já viu alguma coisa na internet. Um Alafim de Oió vivo, ou seja, um representante de Xangô. Xangô foi o terceiro Alafim de Oió. Ou seja, foi um rei, Um né? rei, Alafim é um rei, então rei supremo, melhor dizendo, traduzindo do Yorubá, está no Brasil, na Bahia. Então, o Alafim, o ser vivo, está ali. Então, ele pode se tornar um orixá? Pode, se alguém assim decretar. Ele é um ser que pode ser divinizado. E Xangô foi um ser divinizado, ele viveu na Terra. Mas temos os não nascidos. Ogum também, né? Temos o Olodumare, temos outros seres não nascidos. Tem as Yamis, que são todos os seres ancestrais. Então, nós temos seres não nascidos. Então, nós podemos considerar como Devas? Sim, se nós temos no corpo diversas células que são Devas, por que eles não são Devas? Essa é a questão. É porque quando se fala de Deva, a gente pensa como uma inteligência que coordena aspectos da natureza, mas tudo no universo, ele não deixa de ser o Deva. Só que o que a gente está provocando nas pessoas é que houve uma aculturação, uma amálgama cultural nas afro-brasileiras, e as origens lá da África, que tu estuda e entende muito bem, foram perdidas, né? Que foram seres nascidos. Então, eles podem ser, por exemplo, a hierarquia eloínica, né? Então, é um ser que nasceu, se divinizou, ou seja, não encarna mais, de modo similar a um mestre ascenso, ligado à cultura daquele povo e que vai ter uma ligação mais forte com a natureza pela questão cultural. Sim. Mas houve essa confusão, né? E aí as diferenças de culto e às vezes muita ritualística e dogmatismo, né, envolvido nisso. Sim, e aí o que você falou é interessante do Elohim, porque o Elohim ele vem da cultura judaica, Isso. que é Elohim. Só que os Elohims, eles são seres também divinizados. Divinizados, E existem os seres divinos, já não nascidos. Isso. E a mesma comparação se faz com o Orixá. O Orixá tem os seres divinizados e tem os seres que já não nasceram, que vieram já com essa energia cósmica. Então, todos são retratos de uma geometria sagrada. Portanto, todos são Devas. Perfeito. Independente da gradação, porque a gradação vai estar atrelada à sua crença. Eu posso dizer que Orixá não é Deva, e o Marcos pode dizer que Orixá é Deva. Isso depende do quê? Do que você está acreditando. Da normalização, exatamente. Quando a gente fala dentro da apometria estelar multidimensional, a gente entende que a gente utilizou de um arquétipo para acessar uma energia dévica e conectar com a esfera estelar. E esse arquétipo, ele foi criado por uma amálgama cultural das afro-brasileiras que está impresso no inconsciente coletivo e no DNA. Então, eu, inclusive, na nossa nova formação, eu deixo bem claro a diferença entre o culto do orixá e o culto tradicional. Eu mostro as diferenças, o Omulu não usa palha, Iemanjá não é rainha do mar, para o pessoal ter a consciência do fato histórico, mas também ter um entendimento daquilo que nós utilizamos como arquétipo. Sim. Porque no momento em que uma sociedade ela cria uma formatação cultural, aquilo ali tem um arquétipo. Mas eu gosto de ser muito preciso, ensinar para as pessoas a raiz de tudo que veio lá da África e que não é muito bem o que está sendo cultuado. Esse senso crítico é fundamental no processo de despertar. E esse senso crítico precisa também vir para a internalização, onde é que eu estou precisando me cuidar. E os banhos de ervas é algo que a gente, né, trabalha muito bem. Então, Flávio, qual é a ligação dos banhos de ervas com o orixá pessoal? Que é uma coisa que eu gostaria de entender melhor. Por que alguns banhos, se a pessoa é de um orixá... Primeiro me diz, o que significa ser de um orixá? Primeiro, né, respondendo a pergunta anterior, né, ligado às ervas, né, e a minha caminhada, né? Como o Marcos disse, eu tenho 29 anos que eu frequentei terreiro, né, estudei as religiões, né, de matriz africana, né? Por que de matriz? Porque ela tem uma origem, mas ela veio para cá e ela sofreu um aculturamento. E esse aculturamento é que torna as crenças e as ritualísticas tão vibrantes para nós. E é aí que causa o problema. Então, como o Marcos bem falou, Iemanjá não é rainha das águas. Por acaso tem mar na África? Na África.
Lógico que tem, todo mundo sabe que tem oceano em alguns lugares, mas o território urbano está banhado por mar? Não. Então, não tem, e como Iemanjá ser dona do mar. Ela tem uma outra questão, que é a inteligência. Então, ela é a mãe de todas as cabeças. Como Ogum é tecnologia. A tecnologia e não a guerra. Na guerra, exatamente. Então, são questões. E outra, tem uma questão muito importante de se dizer, né? Como nós traduzimos nomes, o Yorubá é uma língua muito fonética. Há uma diferença entre dizer Ogum e Ogum. Que aí é guerra ou o senhor Da tecnologia. Então, que há muita diferença nas palavras. Assim como dizer Yami é minha esposa. Yami é ser ancestral. é ser ancestral. Então, As divergências ligadas à não profundidade da interpretação fonética do idioma causaram muitos processos que se amalgamaram na cultura, mas que não representam a raiz. Sim. Exatamente, muito interessante. E uma questão muito importante, né? Que eu vou até brincar aqui com você. Nós falamos muito de Exu, Laroyê. Laroyê. E Laroyê é a saudação de Exu. Não significa que um ser que venha, que tenha a mesma energia em outro território da África, que não seja ligado ao Yorubá, tenha que aceitar Laroyê. Porque existe Epa Exu também. Outra saudação. Existem outras saudações diferentes que não seja literalmente Laroyê. Porque Laroyê é uma saudação apenas, mas você pode falar outra saudação. Entendi. Interessante. E quando você, por exemplo, fala Epa Babá, que é para Oxalá, você está falando saúdo meu pai. E Epa Exu, Exu não é pai? Sim, também. Exu não é caminho? Então tem uma energia aí já ligada a isso que é importante trazer. Então nem sempre Exu vai aceitar Laroyê, mas isso é dentro da religião. Mas nós podemos falar Laroyê tranquilamente, não vai ter problema nenhum. Para que nenhum de vocês fiquem pensando por aí, mas todo lugar que a gente vai, a gente ouve o Laroyê, a fala que Iemanjá é dona das águas, essas questões. É por isso que é importante a gente provocar isso para buscar o estudo, para o pessoal começar a ter esse olhar de pesquisa, né? E desse entendimento. Olha que maravilha, a borboleta aqui nos brindando. E então, Flávio, eu tenho uma dúvida, né? Dentro das afro-brasileiras se fala que se a pessoa é de tal orixá. Eu vi uma interpretação, né, do candomblé, falando dos orixás como princípios divinos, que são como códigos espirituais que mandam a alma da pessoa. E isso é uma outra interpretação distinta da interpretação dos orixás como seres divinizados da África. E aí, o que significa dentro das afro-brasileiras? Tem um orixá e tem um banho específico, aquele banho que não pode. Isso é ritualístico? Isso realmente existe? Na religião, né, dentro do culto tradicional iorubá, que é o Ixexelabá ou o Ifá, é diferente essa caminhada. Agora, nas afro-brasileiras, no candomblé Queto, no candomblé Jeje, na Govodum e no Angola, lembrando que o Angola não tem orixá, são os inquices, são forças dévicas que representam pontos específicos da natureza, diferente dos orixás. Eles têm uma ritualística, sim, com toda certeza. Então, por exemplo, eu fui criado, né, vivenciei 29 anos a raiz Angola, Congo-Angola. Então, o Congo, a República Democrática do Congo hoje é dividida em duas. Tem o Congo e a República do Congo, e ela fica próxima de Angola. Então, essa região, Moçambique, Congo, Angola, cultua esse tipo de deva, que são os Inquice ou Miquice no plural. E essa entidade, ela não tem uma forma, nós não temos rosto para ela, elas usam máscaras. Daí vem os baculos, os ancestrais. Então lá eles falam o idioma Ubuntu ou Kimbundo, ou Umbundo. Então a nomenclatura é diferente e aí tem uma ligação. Então, por exemplo, eu, Flávio, essa consciência aqui encarnada no corpo biológico, sou filho, né, energeticamente falando, dentro da minha matriz africana, né, de Angola, de Kavungo. Kavungo é uma energia que representa as doenças, as mazelas. Então existem sim algumas ritualísticas. Eu não posso comer carne de porco, porque a entidade tem um interdito para comigo. Então quando eu como, a minha pele estoura. Mas eu vou acreditar nisso se eu estiver fora da religião? Então isso é uma crença de lá. De lá, exatamente. Mas isso pode estar refletido em algum mapeamento de intolerância, de genética, na tua opinião, vendo de uma visão mais estelar, de um cientista? Pode.
numa visão de ciência, né? Para quem não sabe, eu sou biólogo, engenheiro de meio ambiente e engenheiro sanitarista. Então, pensando biologicamente, né? E também de uma parte mais científica, né? É. Por exemplo, se aquele espírito foi assentado ou imantado em você, eles mapearam que aquela energia, ela tem uma dissociação magnética polar de um outro Deva, né? Pra gente ter um entendimento que seja menos ritualístico e mais científico, Isso. se isso existe ou não existe na tua experiência. Tu disse que um banho de malva não faz bem pra ti, né? Isso, é onde eu ia chegar. O Deva, então, da planta, né? Que falando das plantas específicas para cada orixá, por exemplo, a malva, ela está ligada, assim, ao inquice, né, cavungo, mas eu não posso usar, porque ela é um interdito para mim, dentro da religião. Isso significa o quê? Que eu sou alérgico solar? Não, porque se eu não estou seguindo dentro do culto e eu continuo fora e eu uso e acontece alguma coisa, eu automaticamente vou associar. Mas quem sabe se você não tem alguma ligação energética dissociativa, que é só apenas aquilo que está reagindo. E aí eu vou dar um exemplo. Nós fomos, né, a massagem do pajé e eu tomei o banho com malva. E eu não senti nada. Interessante. Ó, minha pele está aqui, tá tranquila, perfeita, sem nenhuma coceira, sem nada. Mas quando eu usava, dentro da religião era automático. Mas será que eu não quebrei algum registro, alguma ligação energética com a apometria, livre de crenças, dogmas e ritualísticas? Porque talvez no meu inconsciente eu que pensasse isso, e não na verdade isso existia. Então, existem algumas tolerâncias e intolerâncias que são criadas dentro da religião para que nós, seres humanos, que às vezes somos boçais, não façamos aquele tipo de coisa, não aconteça alguma coisa que você não pode. Por quê? Você não vai guardar o segredo. Então, se a gente for lembrar, né? O território Iorubá está dentro da África. E da África nós também tivemos uma outra criação humanitária, que é o berço do Egito. E no Egito, toda a iniciação era feita para quê? Para justamente você guardar segredos. E saber se você era digno de receber o conhecimento. Então era muito envolvido em provas, né? Exatamente. Então por que eu vou deixar um neófito tomar um banho de malva se ele não sabe o poder que a malva tem? Perfeito. E aí isso é muito importante a gente provocar isso. Tem muitas pessoas que nos assistem que elas acabam não mergulhando no seu autocuidado, porque elas vão estudar eu não posso tomar banho de tal época, de tal orixá, eu não posso tomar tal banho da cabeça, e elas se veem paralisadas. Sim. Então elas vão, às vezes, criando desculpas, auto-engano, e não mergulham no autocuidado, e às vezes ela precisa experienciar aquilo. E aí que vai a parte sutil. Eu preciso começar a estudar como vai ser os efeitos sutis do alecrim no meu corpo, como vai ser os efeitos sutis da malva, da mirra, do manjericão. E aí eu ir percebendo como isso me influencia, vendo a polaridade de adaptação do meu campo energético para eu ter uma experiência. Porque se ela for ficar lendo tudo na internet e ficar com medo, achando o que é que pode, o que é que não pode, ela não vai experienciar. Com certeza. Não é verdade? E tem aí essa questão importante, né? Você falou, se existe erva assim de orixá? Existe, com toda certeza. É relacionada ao orixá devido à cognição do Deva, uma ligação energética que o Deva tem com aquele outro Deva, ou seja, a energia eloínica tem uma conexão com o Deva da planta que faz um princípio ativo. Dentro disso você tem folhas que são quentes e folhas que são frias, folhas que são macho, folhas que são fêmeas. Ou seja, vai ser uma energia mais yin ou mais yang? Isso. Deixa eu ver se eu entendo correto. Então, a energia yang, ela vai ser mais de descarrego ou de energização, no caso? Vai ser mais de energização. Energização. E a yin, que seria a introspecção, ela vai fazer mais um descarrego, então. Seria mais ou menos assim. Isso. Flávio, então vamos tentar ajudar o pessoal de casa a eles começarem a experienciar com os banhos. Então, autocuidado vai envolver, primeiro, você saber a hora de atendimento e você criar uma ligação afetiva, devocional equilibrada com o seu processo. Eu estava conversando com a Tereza quando a gente estava caminhando, de que a gente estabeleceu de a gente ter um momento de casal, de fazer o nosso banho de ervas. De você criar hábitos, por exemplo, já vou no supermercado, tem ali erva fresca, eu vou dar uma preferência a ter uma erva fresca, a macerar, a aplicar os banhos. Então vamos ajudar o pessoal de casa. Uma das perguntas mais frequentes do pessoal é sobre banhos, né? Flávio, o que é um banho de descarrego, o que é um banho de energização? E vamos falar de algumas principais ervas na base do teu conhecimento. Sim. Existem 3 tipos de banho que são principais, né? Então você tem o banho de descarrego ou desagregamento, né? Desagregação. Você tem o banho de carregamento, né, de energização,
E tem o banho de harmonização, que é o equilíbrio entre as duas energias. Que vão ser ervas mais específicas. Isso. Então, por exemplo, rosas, o eucalipto. Entendi. Então ele tanto pode remover energia como trazer uma energia nova. Com isso ele harmoniza. Uma equilibradora. Campo. Ele é um equilíbrio. Então ele vai estar ali equilibrando os dois pratos. Então, por exemplo, um banho que você pode tomar todo dia como autocuidado, aí para quem tem a ritualística de que eu só posso tomar o banho uma vez na semana, que eu só posso tomar o banho no domingo, e aí traz aquele pensamento assim, mas se existe o domingo sem missa, semana sem graça, uma semana sem um banho de ervas não é uma boa semana. Então aí, para perder isso, você pode tomar um banho todo dia de eucalipto. E o banho de eucalipto é um banho harmonizador, então ele vai remover as energias densas e vai trazer energias novas. E por que todo dia? Imagine-se, Marcos, eu, tomamos banho Tereza, todo dia. Nós tomamos banho todo dia, não tomamos? Isso. Você de casa não toma banho todo dia? Isso. Então por que você não pode tomar um banho de ervas todos os dias? Não há problema algum. Dentro da ritualística existem banhos que você não pode tomar todo dia. Isso. Mas você vai ter de saber por que você não pode tomar aquele banho todo dia. Mas isso você não vai olhar na internet. Existe uma oralidade que é transferida dentro do culto. Então você precisa fazer parte do culto para que isso sirva para você. Se você não faz parte, para que você está preocupado com isso? Com coisas que não fazem parte dessa ritualística. Ou seja, o que você tem que entender? Quais são as polaridades energéticas da erva. Então, para o pessoal de casa entender, as ervas elas têm um DNA extrafísico que formata as qualidades energéticas do seu deva. Então, assim como a gente tem DNA, as ervas têm o seu DNA próprio. Sim. E é desse DNA que vai conferir esse magnetismo de maior descarrego, energização, ou ser uma erva equilibradora. Existem alguns banhos, algumas ervas que a gente chama de específicos, né? Que você vai ter propriedades muito pontuais. Então, o boldo, alinhamento mediúnico, que ele vai ter uma propriedade ali de carrego, equilíbrio, energização, mas ele vai ter uma atuação muito específica. A gente tem, por exemplo, a canela e louro, prosperidade, o gengibre, uma qualidade de potencializar outros banhos. Então, você vai percebendo e estudando e você vai experienciando e aplicando, porque se você ficar preso na ritualística, você não começa. Sim. Então, Flávio, vamos começar com ervas que a gente tem uma facilidade, né, que são essas equilibradoras. Na tua experiência, quais são essas ervas? O manjericão tá aí? Manjericão, hortelã. O boldo, mesmo que ele tenha essa ação pontual para o alinhamento mediúnico, ele também é um equilibrador. Ele é um equilibrador e também causa harmonização. O eucalipto, que vai servir, ele é um harmonizador. Não, o eucalipto, na nossa experiência com os mentores espirituais, é o que é mais passado. Então, se você tem dúvida, eucalipto é uma das ervas, Flávio, mais passado pelo Pai José, sempre é o eucalipto. E assim, a gente vê o eucalipto naqueles banhos de vapor, né, como sendo um desintoxicante, né, é uma erva maravilhosa. E você pode fazer um chá e você pode tomar mais de um dia o banho com aquele chá, não é? Você pode fazer até a inalação. Eu sou asmático. Então, quando criança, quando eu tinha muito problema respiratório, a minha mãe fazia lá a vaporização com eucalipto. E aquilo vai trazendo energia para o seu campo. Tá? Então, você pode usar o alecrim, o manjericão, o hortelã, o boldo, tá? Como energizadores. Água de coco no coronário para o trabalho mediúnico é uma coisa que vai sempre bem. Sim, o coco é incrível. O óleo de coco é incrível, a água de coco é incrível, comer o coco é incrível, mas a água de coco eu costumo brincar que é um estimulador de download. Eu estou precisando me conectar com alguma coisa e eu não estou conseguindo. Usa água de coco, lava a cabeça, né? Lava o seu ori, né? Orixá, dono da cabeça. Então você vai estimular o seu coronário, né? Vamos trazer para o lado espiritualista livre de dogmas. Então você vai estimular o seu chakra coronário. E o que é o chakra coronário? É estímulo ponto com a de conexão com a sua mônada, com a sua mônada. superior. Ou seja, como eu entrego, como eu oro, como eu me conecto aos poderes divinos, aos seres divinos. E os devas são o quê? Seres divinos, então como eu me conecto com eles. Isso são os banhos energizantes, né? Vamos aos desagregantes? Então a gente pode usar o próprio manjericão também serve como desagregante, o eucalipto, novamente, a ruda também, guiné, a sálvia, o guiné, a malva, Espira Santa. Você pode usar alguns banhos para fazer essa remoção energética. E aí você vai ter harmonizador. Você vai ter alfazema, você vai ter alfarroba, que é conhecido como magnólia, né? Para quem é da região sudeste, aqui no nordeste alfarroba. Você vai ter barbatimão, você vai ter o sene, você vai ter alguns banhos específicos. Mas antes que alguém saia procurando no Google, que nem doido, e querendo saber, mas esse banho funciona, esse banho não funciona. Procure orientação. Entenda com
herveiro, num herbário, numa loja como, por exemplo, eu não estou fazendo comercial para ninguém, mas um Mundo Verde da vida, uma loja de produtos naturais, você pode ir lá e encontrar esses vegetais e lá tem a descrição prévia do que você pode fazer com ele. Porque existem banhos que precisam de média fervura, alta fervura, banho que você esquenta e você deixa descansar a água. Então a erva, ela tem um estímulo. Por quê? Porque a erva seca, ela está com o deva da água que contém dentro da planta removido. Suprimido. Quando você coloca a água, ele vai estimular novamente. Quando você tem a erva fresca, o deva está ali ativo. Então quando você vai lá e macera, você está ativando o poder cocriador da erva. E você está esquecendo de algo muito importante: cocriação. Ou seja, intenção e poder do verbo. Eu estou usando a erva como um remédio, como um apaziguador, como um acalantador da minha energia. Aí eu vou estar lá na minha prática macerando a erva e estou pensando no trabalho que está vindo depois, e estou ansioso, e estou chateado com a questão, na conta que eu tenho que pagar. Cara, cadê a impressão para ativar aquele campo sutil do DNA extrafísico da planta que vem do silenciar, vem da cocriação, né, da aspiração? Então, o momento do banho, ele é o altar da prática. Ele é o momento onde você deposita sobre aquela erva o seu amor, a sua coligação e a sua intenção. Sim. Sua criação é intenção. Na ritualística, né? Você faz a oração, né? Você vai fazer o quê? Vou dizer, né? Você tá lá com a erva aqui na mão, aí você tá lá, o sanhê, araê. Porque o sanha é o deva da planta, é o orixá regente, né? Sem erva não tem orixá. Kosi-ewe, kosi-orixá. Então, sem deva, não tem orixá. Não se começa. Mas Exu precisa de erva? Claro. Existem as ervas de Exu. Até na quimbanda, quando você vai fazer o assentamento, né, tem as ervas específicas do Exu que vão ser a representação do reino vegetal para assentar aquela energia. Então, tudo vai ter erva. Tudo tem que ter todos os reinos representados. Então, qual seria o momento de, a partir dos sintomas, eu que sou terapeuta, eu perceber que é a hora de um banho de descarrego, é a hora de um banho equilibrador, ou eu estou precisando vitalizar algo? Quais são os sintomas que a gente pode ajudar o pessoal de casa? Na minha opinião, na minha vivência, né? Quando você sente uma baixa energética, eu me conheço dessa maneira, eu estou muito para baixo, é hora de trazer um banho não energizante de cara, mas sim um descarregador. Tirar alguma energia que já está pesada ou harmonizar aquele campo primeiro, para depois tomar um banho energizante. Então, qual seria a melhor dica? O eucalipto. Porque ele vai remover aquilo que está pesado e vai equilibrar, harmonizando, e vai trazer uma nova energia. Então, é como se você vivesse assim, ó. Vamos pensar, para quem gosta, né, de semaninhas, né? Então, vamos pensar, um domingo eu tomo um banho de eucalipto, aí eu vou tirar aquela energia para minha segunda-feira ser boa. Aí, durante segunda-feira, eu brigo aqui com o Marcos, saio na mão, não sei o quê, começo a discutir, minha energia baixou, eu vou tomar um banho à noite, eu vou tirar aquela energia pesada do dia, vou trazer uma nova energia. Na terça-feira, eu passei o dia maravilhoso, o Marcos estava de boa, eu também estava de boa, a gente conseguiu trabalhar aqui tranquilamente, ou seja, eu não mudei a minha energia, eu vou tomar um novo banho, vou elevar o meu gradiente. Quarta-feira, minha energia vai estar nova. Quarta-feira, eu tive uma incongruência. Minha energia mudou. E assim eu vou mudando. Por isso, você pode tomar o banho todo dia. Isso é autocuidado. É o cuidado com o seu dia a dia. Principalmente quem é terapeuta, porque o terapeuta, ele vai estar em contato com a energia de outras pessoas. Então, eu atendi e a gente nunca sabe quando um conteúdo daquela pessoa vai encontrar ressonância em um processo inconsciente que às vezes nem é meu, é da minha ancestralidade. Então, às vezes você atende uma pessoa que tem um conteúdo de escassez muito forte e você tem uma ancestralidade de escassez. Então, aquilo vai gerar uma baixa vibratória. Então, como é que essas baixas ocorrem no campo? Para vocês entenderem. Quando eu atendo uma pessoa ou eu tenho um estresse emocional, como o exemplo aqui que o Flávio deu, a gente vai ter uma baixa frequencial. E nessa baixa, pensamentos e sentimentos são magnetizados para um núcleo vibratório mais umbralino, mais de inconsciência. E aí isso vai gerar uma carga energética, semelhante atrai semelhante. Então, com todo ambiente que eu for em uma baixa energética, eu vou ter tendência a ressonar com aquilo que está baixo. E se você é médio, você tem uma tendência de polarização, de magnetismo maior. E por isso a necessidade do autocuidado ser maior do que uma pessoa que não está envolvida mediunicamente nesse magnetismo tão intenso. E aí o que vai acontecer com a erva? Quando você vai lá e toma um banho, por exemplo, arruda, alecrim, manjericão, então você colocou ervas equilibradoras e uma qualidade ali de uma erva mais desagregante. Na hora que você está macerando a erva ali, começou o seu trabalho de autocuidado. Acho que a gente tem chakras na mão muito relacionados à cura. Então, quando você está ali macerando a erva, você já está envolvendo o teu ectoplasma
para o trabalho de cura. Eu já começo a sentir o descarrego na maceração das ervas. Para quem não conhece, né, é como se você estivesse ativando um reiki. Isso. É um reiki, na erva. Na erva. Sem o símbolo. Isso. E aí, quando você vai lá, terminou a qualidade, coou o banho, coloca, aquilo ali tem um campo eletromagnético que vai interagir com todos os miasmas. O que são os miasmas? Pensamentos e sentimentos de baixo teu vibratório que foram aglutinados quando você estava nesse momento de baixa. Memórias celulares que emanam um padrão frequencial, e esse campo eletromagnético de cura do princípio dévico, ele vai passando pelo corpo como se fosse um detergente, né? Desengripante, vai lá, ó, tirando aquela carga e emanando uma sintonia para que o seu campo volte para a origem. Porque se a natureza é a origem, e a gente vive o quê? Totalmente afastado da nossa origem espiritual. É campo eletromagnético, é carro, é buzina. Então, quando vem aquele banho de erva, ele toca como um diapasão, uma sinfonia de harmonia, e lembra o teu corpo, ó, o teu lugar é aqui na natureza. E aí, as pessoas que são terapeutas, às vezes parece que acham que resolver tudo na apometria, quer fazer tudo de modo quântico, mas não é bem assim. A gente está encarnado aqui, ó, que é matéria, né, Flávio? Com toda certeza. Então, Flávio, vamos dar exemplo para as pessoas de aí os calangos aqui passando, aqui a natureza pura. Vamos dar um exemplo, Flávio. Vamos escolher 7 ervas para a gente falar para as pessoas. Na concepção do Flávio, 7 ervas que seria bom a gente sempre estar trabalhando no nosso dia a dia, né? Que são flexíveis, que podem ajudar as pessoas. Então, tu disse para a gente, quando eu sentir que estou numa baixa energética, eu primeiro tenho que descarregar. Sim. Para tirar o que é pesado, para colocar a outra energia de energização. Então, ou seja, eu vou perceber pela dinâmica do meu dia se a qualidade do banho tem que ser mais de descarrego ou de energização. Então, vamos deixar 7 ervas, pessoal de casa, para eles, mediante essa percepção que tu trouxe, poderem utilizar. Qual a primeira erva? Eucalipto, né? Eu diria o eucalipto. Pronto. Agora, eu vou pensar em algo mais legal. Como você tem uma rede muito maior de pessoas e que às vezes passam uma única vez e aí elas somem, e aí quando ela tiver a dor no dedo, ela vai aparecer novamente. Ai, Marcos, agora eu não tô bem, eu preciso novamente. Vamos pensar assim, dentro do seu universo. Diz a erva, eu digo se é energizante, ou se é desagregante, ou harmonizadora. Por quê? Porque a gente vai deixar uma coisa para depois, que é o que não fazer com as ervas. Boa. Porque a gente está dizendo o que fazer. Só que a gente precisa lembrar que não existe vácuo no campo físico. Isso. Então, o vácuo só existe no campo quântico. Então, se nós estamos aqui no campo físico, quando eu estou tomando banho, não é para criar um vácuo no meu corpo. É para me proteger quanticamente para que algo que esteja cristalizado no mundo espiritual não venha reverberar no mundo material. Porque aqui o vácuo é diferente. Então, essa energização, ela vai acontecer justamente para dar esses insights, esses equilíbrios, essa ressonância de forma positiva, trazer uma harmonização corporal como um todo. Perfeito. Então vamos lá, vou dizendo. Eucalipto. Eucalipto, ele é harmonizador. Então, ele pode desagregar, como pode agregar, vai depender da sua necessidade. Como usar da cabeça para baixo, normalmente. Só que se você sentir que você está com uma baixa muito energética, não use na cabeça. Porque você pode, de repente, baixar a sua vibração mais ainda. Porque... Ou seja, banho de cabeça, por que tem todo... Pode ou não pode? Por que tem tanto esse campo? Por que tem o campo do banho de cabeça ou não? Porque existem banhos que degradam o chakra coronário. Na ritualística, né, do candomblé, da afro-brasileira, é que, na verdade, você está irritando o seu ori, ou mutuê, né, na quimbanda. Então, quando você está irritando a sua cabeça, é como se você estivesse dizendo assim, ó, a minha energia vai ficar dissonante porque aquele Deva agride a minha ressonância, eu saio da minha harmonia. Porque todos nós temos um campo harmônico frequencial, nós somos verdadeiros diapasões. Isso. Nós somos afinadores por ressonância. Então, se a gente está aqui agora nesse momento bem descontraído, alegre, a nossa ressonância é uma. Se um está aqui excelente e o outro está aqui pensando, mas amanhã eu tenho que voltar para São Paulo e as minhas contas estão lá. E você cria uma desarmonia, aí você cria uma entropia. E existe algo que a gente também não fala muito, que é a entalpia. Ou seja, o nosso gás interno ele está subindo. Esse gás interno, quem tem uma mediunidade mais aberta de clarividência consegue sentir o quê? O Marcos está clarinho e o Flávio está escuro. Por que o Flávio está escuro? Porque o Flávio está com pensamentos e sentimentos degradantes. E o Marcos está com pensamentos harmoniosos. E aí a parte científica do campo áurico. Aquilo vai ser refletido no campo áurico da pessoa, nas suas bioenergias, e ela vai atrair energias semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Sim. Então, demos esse exemplo. Então, vamos trazer agora... Então, excelente. Ó, por que
Muito simples, pessoal. Imagina que uma erva de descarrego, sal grosso, tabaco, Isso. que inclusive fizeram perguntas de banho de cachaça e tabaco. Pessoal, existem alguns banhos que eles são tão agressivos, são tão desagregadores, que eles podem desagregar e esgotar a sua energia vital, lhe gerando uma baixa. E no momento de baixa, você pode ter uma intercorrência energética. Então, determinados banhos, eles precisam de uma fundamentação de alguém muito experiente, que vai fazer uma análise personalizada para o seu campo. Sim. Então, eu não vou chegar e tomar um banho de cachaça com tabaco, porque é um banho muito desagregante. Eu tenho que analisar a situação espiritual da pessoa. E, via de regra, se você for tomar um banho desse mais forte, um banho de Exu, você tem que repor com um banho de energização depois. Com certeza. Então, por que a gente não pode alguns banhos no coronário? Então, imagina a força do campo eletromagnético de um tabaco. Quando você coloca isso no seu chakra coronário, isso vai gerar uma interferência eletromagnética no teu chakra. E aí isso pode mexer com teus neurotransmissores, pode dar uma dor de cabeça, um esgotamento vital, e aí vai trazer mais malefícios do que benefícios. Uma questão importante, Marcos, você falando isso, ó, ele serve como uma Isso. turmalina, ele é um interruptor de conexão de um campo eletromagnético negativo. Você não pode pôr no coronário, cardíaco. Você não pode colocar um cristal desse no cardíaco justamente devido à coloração escura e que ele barra qualquer interferente. Se ele barra um campo de Wi-Fi, como que ele não vai barrar o seu coronário? Que é justamente o expansor da luz. E ele que vai trazer, na nossa experiência, a gente atende na apometria, vê que quando existe sequestros em vácuos, que é um tipo de obsessão que barra a conexão espiritual da pessoa, a pessoa fica deprimida, baixa serotonina, dopamina, é terrível. Eu passei por essas obsessões espirituais. Obsessões que afetam o coronário da pessoa e o cardíaco deixam você apático, desvitalizado. Então, se é uma pedra que tem uma qualidade, é a qualidade dela. Ela vai quebrar um campo de interferência, um campo energético, um campo de ligação, seja positivo ou negativo. Sim. E isso vai ser deletério. Então, pronto, eucalipto, bom. E gengibre? Gengibre, ele vai servir como um estimulador, né, nos banhos para você colocar o gengibre para quê? Para você potencializar a ação de outros banhos. Então, por exemplo, o gengibre ele é usado em terapêuticas como fitoterápico. Então ele serve para quê? Para você falar mais. Então ele vai liberar o quê? Eu vou tirar aquela introspecção e vou trazer voz. Então eu estou dando equilíbrio onde no meu chakra laríngeo. Vai anotando aí, você então, que está assistindo. O meu laríngeo, ele tem duas polaridades, afinal todo chakra tem polaridade positiva e negativa. Isso é ruim? Não, isso é bom, é onde dá o equilíbrio dos pratos. Perfeito. Então eu não posso ser falastrão, sair falando à torta direita, respondendo de qualquer jeito, e nem guardar, engolir sapo, porque uma hora o sapo engolido vai me trazer o gosto amargo do fel, que é o desequilíbrio do terceiro chakra. A Artemísia já é de introspecção, de internalização. Mas regula também o chakra laríngeo. Então, a Artemísia é um outro banho. Então, é um banho do que? Ele vai trazer introspecção. Então, ele é o quê? Desagregante. Todo desagregante, ele traz por si esse momento de você se recolher mais. Todo agregante acaba trazendo um pulso energético, uma vibração. Lembrando que nós somos campos informacionais, que trocamos informações dia e noite, ou seja, diuturnamente. O Deva é um campo informacional. Só que ele não troca a informação diuturnamente com você. Mas quando você faz um banho, você ativa o campo informacional do Deva. Para ter uma transferência, fazer um pareamento de Wi-Fi. Seu Deva, então é como se você tivesse aqui, ó, positivo, negativo e aqui negativo, positivo. Fez o pareamento. Pronto, conectei. Perfeito. E aí eu conectei e isso aqui vai fazer troca energética. Então o DNA da planta, mais o DNA do meu corpo vão entrar em ressonância e aí vai chegar. De onde está vindo isso? Voz da minha cabeça? Não. Muitas pessoas já estudaram esses campos informacionais. Então, os campos informacionais, quando entram em contato, causam ressonância. E por isso que dois equipamentos com 532 Hz vibram, enquanto se eu colocar um 532 e outro com 428, não vai ter essa ressonância. E aí é por isso que é importante o respeito no processo e a internalização no processo do preparo do banho, né? Seja ele fervido ou não. Então a gente até ensina numa aula de banho de ervas aqui do canal, do pessoal fazer o Tai, né? O símbolo Tai, como uma imantação. O pessoal que tem reiki pode plasmar intenções de cura na erva, porque ele está abrindo aquele campo frequencial para entrar em ressonância com o seu campo energético. Então é totalmente diferente a potencialidade de um banho feito com intenção, de um banho feito por obrigação. Sim. Então vamos dar mais aí, já fizemos 3 ervas, vamos lá mais. A ruda, que é descarrego, né, Flávio? Descarrego, total. A ruda não se dê banho na cabeça, a não ser que um terapeuta, por exemplo, Marcos está em atendimento com você e tá lá o Pai José, e o Pai José diz, Mizifi, pode ser do corpo todo. Pode ser do corpo todo, uma vez, fez.
banhos que são dados, desagregantes, que são utilizados na cabeça, não se faz mais que uma vez na semana. Muito Por bom. quê? Porque eles são altamente descarregadores, como o Marcos acabou de trazer. Então, esse campo informacional vai trocar tanta informação que pode barrar alguma energia. Então, se você está preso num vácuo e usou um banho desse, você vai piorar a Porque sensação. vai, exatamente, porque vai desagregar mais o teu campo energético. O alecrim é uma erva maravilhosa, não é? O alecrim é um super energizante É. e também pode servir como um estabilizador entre banhos, né? Então, dependendo do banho que você está usando, você pode colocar o alecrim ali para estabilizar, porque ele pode ajudar a potencializar o banho ou pode ajudar apenas trazendo o equilíbrio energético naquele momento de agregamento. E o manjericão, que é equilibrador. Tanto ele vai descarregar, quanto ele vai energizar. Manjericão é coringa. É, Qualquer coringa. lugar você pode usar. E o pra manjericão. gente finalizar a 7, né, que foi eucalipto, gengibre, artemísia, alecrim, o que eu falei agora, manjericão, arruda, e vamos finalizar a 7ª com rosas. Rosa. Quais são as funções das rosas e diferenças de cores? A rosa é um deva, né, totalmente diferente, porque ela é a flor. Então vamos imaginar a árvore da vida. Nós temos raízes que nos ancoram na terra. Nós temos um tronco que traz o caminho do sentir. Nós temos os galhos para nos dar conexão com a espiritualidade. Nós temos as flores que florescem quando o seu pensamento e sentimento estão em equilíbrio, e os frutos são a colheita que nós faremos desse pensamento, sentimento e equilíbrio. Então vamos voltar na flor. Para que serve a flor, então? A flor é justamente quando você está com a harmonização desse equilíbrio da árvore da vida. Então, ela floresceu. Floresceu. Então, a flor ela vai ter justamente esse poder de florescer algo em você. Rosa vermelha vai te dar o empoderamento. Rosa amarela, prosperidade. O girassol, plexo solar. Girassol é o seu sol, né? O nome da planta girassol é o sol girando. O que o seu plexo solar faz? Ele gira quando está ruim, no sentido anti-horário. Ele gira no sentido horário quando está bom. Então, para aqueles que são médiums clarividentes e enxergam em algum momento o plexo da pessoa está parecendo um caleidoscópio, justamente a energia não está boa. Há um simulacro no chakra. Ou seja, está invertendo essa polaridade. Está invertendo a polaridade. E aí, ou seja, as flores, desculpa, só vou entender. Então, as flores, se fala muito de que as flores elas são a exposição mais alta de elevação do reino vegetal, porque para ela florescer tem toda essa árvore da vida que tu trouxe para nós. Então ela vai despertar qualidades de florescimento dos níveis de consciência de nós. Com certeza. Então são banhos muito poderosos. Eu tenho uma dúvida, Flávio, como é que se faz um banho de flor? Rosa geralmente se fala para ferver, mas elas podem botar o botão para descansar, você macera. Na tua experiência, tanto na ritualista afro ou na tua prática terapêutica, como se prepara um banho com as flores? Se você for falar de ritualística, todo banho com flor, a maioria deles, né, vai ser feito com fervura, tá? Média fervura ou alta fervura. O que é média fervura, Flávio? É antes de chegar a 100 graus. A água borbulhou, você desliga. Já desliga. O que é alta fervura? Entrou 100 graus, ela vai entrar na fervura. Perfeito. Tá? E aí eu posso depois colocar aquela erva dentro e deixar ela descansando. Que é o efeito de ficar ali como se eu estivesse cozinhando, né? Energeticamente esquentou e eu vou cozinhar aquilo ali para desbotar, soltar a energia que está ali dentro. Então, eu vou tirar o floral. Por quê? Porque a flor ela tem esse bem-estar da alma, bem-estar da aura. Ou seja, ela vai proteger o seu campo áurico para que internamente aconteça esse fluxo energético do desabrochar. Desabrochar um ponto específico. Então, na rosa amarela, por exemplo, que é prosperidade, vai acontecer de hoje para amanhã, Marcos? Eu vou ficar rico? Não. Ela vai gerar um sentimento. É isso que a pessoa precisa entender. Todas as ervas e todos os trabalhos energéticos, eles vão impulsionar o campo astral, como você se sente, o teu magnetismo pessoal. Se você escolhe ficar no passado e no mesmo lugar do conhecido, pode vir o impulso que for. A mudança, ela vem de dentro. Só que como você se sente, impulsiona como você age. Então, se eu me sinto melhor, eu vou ter tendências a ter ações mais assertivas. Com certeza. E esse é o poder do autocuidado. A gente está falando de ervas, a gente vai entrar também em florais, em outros autocuidados aqui, que são fundamentais na prática terapêutica, mas tudo isso vem para você se sentir melhor e a partir de um ponto de estado de consciência onde você se sente melhor, você vai ter decisões mais congruentes com o que a sua mônada planejou para você.
Você vai ter uma maior ressonância da tua personalidade com a tua essência, com a tua alma. E é isso que é o poder do autocuidado, é a gente ser nós mesmos, porque quando a gente não se cuida, a gente fica no cérebro reptiliano, bateu, levou, estressado, irritado, até brincar, amor, obrigado por me aguentar, porque eu sou muito chato. Por quê? Porque às vezes a gente tem um trabalho muito grande, tá esgotado, não sobrou energia para o autocuidado e você começa a refletir isso nas suas ações, sua tolerância diminui. A gente não é santo. Se você entrar no nível de entropia, que é o que é entropia? Caos, está muito cansado, está muito irritado, baixou a neuroquímica e está com muita carga, isso vai se refletir nos seus comportamentos. É muito desafiador você estar muito mal e você ser o amor incondicional. Não tem como. O poder do autocuidado, ele vem para isso. Sim. Para a gente se manter numa frequência bacana, para a gente nunca ir para aquele lugar escuro. E o poder da mente vem para quando eu estou no lugar escuro, isso não se reflete tanto nos meus comportamentos. Então você trabalha o autocuidado, mas você também trabalha a sua mente para quando você não está legal, isso não se refletir nos seus comportamentos. Com certeza. Isso mesmo. O uso da rosa aí no caso, não adianta nada se eu não tenho boa intenção e um poder de verbo, um poder de cocriação de que eu estou usando aquela rosa para despertar o meu empoderamento. Vamos falar da rosa vermelha, né? Uhum. Tem muitas mulheres seguidoras do canal, então Isso. vamos falar da rosa vermelha, o empoderamento. Por que eu vou dar empoderamento para alguém que não se sente empoderado? Do que adianta eu colocar a rosa lá durante 24 horas descansando na água fria, ou colocar a rosa na fervura, depois deixar a rosa amornar, e aí eu tomar aquele banho, se eu saio da porta e já começo a brigar com o vizinho, eu já não trago pra mim esse poder de que assim... A outra falou assim, meu Deus, tu engordou, essa roupa tá tão apertada, pronto, derrubou o empoderamento da pessoa. Sim. Tem pessoas que são tão frágeis que, assim, aquilo vai dar um impulso, mas aquele impulso ele só vai encontrar ressonância se eu fiz o trabalho interno. Nada que venha do reino dévico é um remédio farmacêutico, é uma industrialização química, mas tem o poder exclusivo de resgatar aquilo que está dentro de você. Então use sempre como o medicamento mais importante da sua vida. Muito bom, maravilha. Então, ó, para quem tinha dúvida de ervas, esse foi o podcast para você. Agora vamos voltar para a raiz central do tema. O autocuidado, ele vem como uma profilaxia para que eu não entre em determinados estados de consciência que para nós que somos médios, a gente tem uma maior plasticidade vibratória. Sim. Os banhos de ervas são fundamentais. Então, quando você está tomando banho de erva, você vai ter menos carga, menos carrego e uma menor tendência de ir para esse lugar escuro da consciência, onde bateu, levou, onde a gente se estressa, onde a gente não tem a boa vontade de fazer aquilo que precisa ser feito com amor no coração. E as pessoas subestimam o poder que o nosso corpo físico tem de nos levar para esses lugares escuros quando a gente está com carga, e principalmente no campo energético, que vai afetar o emocional. Flávio, dentro da tua experiência, quais são outras rotinas e práticas de autocuidado que a gente pode trazer para a gente nunca entrar nesse lugar escuro? A gente evitar, né? Nunca é impossível, Sim, mas a gente não, por bobeira, entrar nesse estado de Não consciência. dá um vacilo e Isso. cair ali, né? No Exato. aquele fosso. Eu acho que a primeira, Marcos, assim, a mais importante é a que você trouxe para todos nós, tá? Que é o ponto base. Ah, mas Flávio, ponto base, Verdade. esse negócio cheio de cristal, desde quando o cristalzinho me conecta com alguma coisa? Pois bem, então fixei ele e vá atender e me volte aqui e me conte. Me conta como foi. Porque existe uma vida do terapeuta antes do pós. ponto base. E existe uma vida pós ponto base. E isso era muito restrito às iniciações. Sim. Então era sempre... E aí ficou preso nas afro-brasileiras. Era muito aquele negócio. Não, fulano é iniciado, por isso que ele tá assim, porque ele é assentado, iniciado, assentou Exu e tal. E ficava um negócio ritualístico e que muitas vezes o aluno da espiritualidade acabava se prendendo a uma ritualística religiosa porque só lá ele encontrava aquela sustentação. E aí as iniciações, os assentamentos, eles estão muito ligados à egrégora que fez. Se for uma egrégora massa, beleza. Mas se essa egrégora não estiver legal... Sim. E aí, o ponto base, ele é uma outorga de libertação, porque Exu não pertence a culto. Exu é Ela faz totalmente livre. isso, Ele é exatamente. totalmente livre. Boa, Flávio. Não ponto existe questão de moralidade com o Exu. É. Ele tem a moralidade dele, base. Uhum. mas ele não vai seguir certos preceitos porque você deseja. Ponto base, o que é ponto base, pessoal? Dito vulgo, trunqueira, porém com uma nova codificação que foi canalizada e trazida pelos mentores espirituais que trabalham conosco na egrégora do Comando Santa Esmeralda. E a gente começou a perceber que
todo mundo atendia e trazia carrego, vivia com carga, aí isso se refletia na contraparte astrofísica da residência, até que a gente recebeu a orientação espiritual de montar um ponto base, utilizando-se de tecnologias de cristais para justamente fazer uma depuração do nosso campo energético através do mesma coisa de um voodoo, só com voodoo positivo, que é o quê? É espelhado naquele ponto base, que é uma estrutura lá, que pode ser feito no jarro, na sua casa, através do cobre, que é um condutor, um campo de energia para quando um carrego te encontrar, se ele está é um algoritmo, pessoal, é tecnologia. Se aquela energia ela está destinada ao seu campo eletromagnético e ela vibra entre essa e essa faixa de frequência densa, o ponto base puxa. Ponto. Isso é a frequência. Então, se está entre essa e essa, se é um miasma, um elemental e tal, o ponto base vai puxar. E aí imagina quantas vezes a gente pode entrar em sintonia com isso, porque a gente tem memória de ansiedade, maldição familiar, carga, e aí em vez disso vir para você, vai para a carga do ponto base. Com toda certeza. E antes que alguém pense, então, o Marcos falou de voodoo, que voodoo não é um servo mágico. Não. Antes que alguém pense qualquer tipo de coisa. É aquele do bonequinho, né? Que é um frequenciamento, isso. É um esgoto energético. Você não tem banheiro na sua casa? É. Então é um esgoto energético. É algo que vai descarregar uma energia em frequências específicas. Isso. Então não pensem que é um voodoo para fazer maldade. Ou que vai vir um Exu e vai ficar ali, não. Sentado naquele ponto base naquele ponto agindo base, por você. Não vai fazer isso. O ponto base é uma tecnologia que ela pode ser manipulada pela sua egrégora de guardiões. Só que ela não necessariamente vai estar acoplada a um guardião, não está acoplada à nossa egrégora, e isso é diferente de um assentamento, que o assentamento ele tem uma fundamentação que vem de um rito iniciático. Sim. Então o ponto base é uma tecnologia espiritual que ele funciona assim, ele vai ter uma emulação do seu campo de energia pelo DNA, que você bafora, sopra, coloca lá o seu DNA, e quando alguma carga energética for para o seu campo, pum, ele depura. E os relatos, e o interessante desse trabalho espiritual é de você ver a quantidade de depoimentos, tu deve ter visto vários, de pessoas, meu Deus, minha vida mudou, eu parei de sofrer carga, de ataque espiritual para cima e para baixo. É a mesma coisa de você querer ir para a guerra sem arma, sem colete. É a mesma coisa que estava acontecendo, principalmente por conta do dogmatismo e desse conhecimento ter sido assim, restrito, né? Fechado para a parte de afro-brasileira, isso ter sido aberto pela espiritualidade dentro de uma vertente mais estelar. Com certeza. Banhos de ervas, que a gente... Muito simples. A pessoa... Qual a desculpa para não tomar banho de erva, né, Flávio? Nenhuma. Se você toma banho de ervas é só 15 minutos a mais que você está gastando ali do seu tempo para tomar o seu banho. É só você se organizar. Todo mundo tem tempo, né? Exato. E quem não tem tempo para si, não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada, boa. Ponto base, que é algo simples, que você pode construir ele de acordo com a sua condição. Se eu tenho condição de investir X, eu invisto X, mas eu começo. Porque a base do ponto base é uma ponteira de obsidiana, cobre, carvão e sal grosso embaixo e cristais. E você pode montar isso de acordo com a sua necessidade, mas tem que começar. Isso é uma obsidiana que vai no ponto base. Exatamente, turmalina que vai no ponto base. Turmalina que vai no ponto base. E aí você pode, nesse processo, ir acoplando intuitivamente. Pô, já sei que meu guardião é da lira, pô, eu vou colocar moedas. Eu tô sentindo que eu tenho que colocar moedas antigas para poder trabalhar, talvez, processos transgeracionais nisso. Eu sinto que eu tenho que colocar búzios, conchas, porque eu sinto a sintonia com... Da linha do mar. E aí você vai montando, garra de Exu, outros elementos. E aí eu sempre oriento que a pessoa tem um modelo, mas que a intuição dela tem que entrar nesse processo. E o que a gente está fazendo aqui, né? Pontos de força da natureza. Com certeza. Quanto isso pode impactar a gente, Flávio? O contato dévico é primordial. Esse aqui, ele deveria ser o primeiro de todos, antes da gente pensar num banho de ervas, da gente pensar num ponto base. Mas, Flávio, isso chega a ser uma transgressão, então. Não, isso é importantíssimo. Se você tem um contato com a natureza, toda a carga depurativa, ela já vai ficar ali. Pense, se você vai ao mar e toma um banho, você está fazendo um banho de sal grosso. Você está lavando que tudo de mal seja levado pelas ondas do mar sagrado. Você está lavando o seu campo, está removendo tudo. Se você vai e tem um contato com a natureza, além de você estar conectado com um reino específico, que é o trono da ancestralidade, o reino das matas, porque toda alma merece a reconexão com a sua ancestralidade. Toda alma deve honrar os seus ancestrais. E honrar o ancestral não é fazer um prato de comida, chamar o pai e a mãe e fazer um almoço. É honrar verdadeiramente, é entender de onde você vem, por que você veio e o que você deve fazer para dar continuidade naquilo que aqueles ancestrais não puderam fazer ou estão sendo representados por você. Ou que fizeram e que não foi a contento daquilo que sua mônada deseja.
Perfeito. Então, o contato com a natureza ela vai trazer muito isso. Então, frequentar um parque, pôr os pés ao chão, Grounding, se fazer fala, um né? grounding, né? É. Ou aqui, ó, deitou aqui e fez isso, é o earthing, você vai trazer o seu corpo todo para a terra. Ou seja, você está se conectando com a natureza, onde o quê? Os seus nadis da mão e dos pés, eles vão descarregar as energias, porque aí a gente pode trazer um pouco do hinduísmo. No corpo, nós temos os manas, que são as energias negativas, que querem buscar o buddhi, que são as energias positivas. Então, quando eu estou descarregando essa energia, eu estou trazendo energias novas. E o meu prana vai criando um toroide, né? Que é aquela energia do cabeça-pé, cabeça-pé, exato. muito melhor e muito mais amplificada, porque eu fui a um ponto de força e recarreguei uma água de bica, uma água de fonte, uma água de nascente, uma água de cachoeira. É a maior energização É a que maior energização, é o Deva. Mas, Flávio, eu não consigo ir até a natureza. Faça uma banheira de gelo. Ah, não consigo fazer uma banheira de gelo. Vá numa sauna. Não consigo ir numa sauna. Vá a um parque. Caminhe na rua, mas Todo lugar que você mora, no Brasil e na Europa, tem natureza. Seja uma bosque, uma floresta, você caminhar, você está trocando fluidos com aquele local, né? Um banho de rio, um banho de mar, você consegue. E aí as pessoas não entendem o poder que isso tem. Nossa, você pode estar cansado, mas quando você toma um banho numa nascente, que nem a gente está aqui em Beberi, na Praia das Fontes, toma um banho de mar, você volta renovado. E é necessário que as pessoas alimentem, eu sempre falo isso na mentoria, né? Roda da fortuna, que é confiança e sucesso. Você só vai ter sucesso se você empreender novas ações. Então começa a praticar isso, caminhar ao sol. O sol, ele é o espelho da mônada. Então quando você conecta-se com a energia solar, tem uma exposição solar adequada, até melhora a vitamina D, que melhora várias sintetizações de neurotransmissor no nosso corpo. E também é um espelho ligado ao toque da alma. E aí tem gente que quer ser terapeuta e não pega sol, cara. Com certeza. Não sai ao ar livre. E aí onde é que está o autocuidado dessa galera? Termina vindo para a sala de atendimento sem haver necessidade, porque a profilaxia seria esse processo. Então, banho de mar, descarrego, banho de cachoeira, incrível de energização, banho de bica também energização, e o próprio contato, como tu falou, dos nossos nadis em pontos de força da natureza, vão fazer essa reciclagem das nossas energias. Ó, o exemplo mais bobo, para quem não quer fazer nada disso, abrace uma árvore. Você trocou energia com ela. Pronto, a árvore não te cobra nada e leva tudo que é seu. Então, um abraço na árvore é uma atitude simples que pode resolver uma questão sua energética, tá? Eu tenho o privilégio de morar a 100 metros de um parque. Também moro próximo. Tem gente que não tem, mas quem não tem, dá o seu jeito. E agora, quem mora em região metropolitana, assim como eu, não temos praia, né? A Praia do Paulista é o shopping. Reserve uma vez no mês para ir até a praia, para ir até o mar, para tomar esse banho. Escolha regiões como o Iguape, pois tem o Lagamar, você já consegue fazer aquela troca com o mangue. O mangue é a energia da ancestralidade. Depuração, então é a né? depuração total. Então você vai tendo conexões que vão mudando. E outro item, além do contato com a natureza, é justamente o uso de cristais, mesmo que seja fora de um ponto base. Você pode ter uma mesinha com cristais. Isso. E ali ele é um ponto de ancoragem das suas forças. Ali você pode colocar um incenso, você pode colocar uma água, você pode colocar uma cachaça, desde que tudo seja com boa intenção. Nós sempre devemos lembrar que intenção e poder do verbo trazem a mudança para tudo. Então você é o reflexo da sua própria realidade. Lembra que o Fábio falou? Se isso aqui é Deva, tem campo energético. Então, quando você põe um cristal, ele tem o seu campo energético. Quando você põe aqui o quartzo branco e o quartzo rosa juntos, você vai ter a somatória desse campo energético e das suas qualidades frequenciais. Quando você vai montando uma mesa de cristais, você monta uma máquina quântica. Ainda existe um acoplamento da espiritualidade que pode utilizar de campos de cura. E aí as pessoas se sentem paralisadas por causa da ritualística e do registro religioso. Meu Deus, tá certo, tá errado, eu tenho que virar para norte, tenho que virar para sul. Cara, começa. Uma dica para vocês, não tá legal, tá sentindo mal, né? Perguntaram aqui pra gente, né? Como tá a energia de vocês hoje? A gente tá ótimo. Claro que estamos ótimos, a gente tá aqui na natureza. Não tá legal? Faz o seguinte, faz um ancoramento e vai pra natureza. Porque às vezes o que mais detona com o nosso campo de energia é a inércia. Aí você se deita na cama, vai pro celular, aquilo ali começa a te tragar e você entra no alçapão psíquico que é difícil você sair. Se você cria movimento contrário, que é o quê? Tô mal, em vez de eu estagnar e parar, eu vou para a natureza, eu vou para o parque. E aí eu só vou ter a força para fazer o movimento contrário se eu fizer isso ao menos uma única vez e sentir que eu voltei melhor, porque eu vou ancorar uma memória positiva e aí eu vou começar a ter poder pessoal.
Eu vejo que muita gente está sem poder pessoal nenhum, e eu vejo pelas perguntas. Posso fazer isso? Banho, como é que eu posso tomar isso? Isso já mostra a falta do poder pessoal, porque eu vou lá e eu leio e eu experimento e vejo como funciona, e vejo se funcionou ou não funcionou, e arco as consequências se eu experimentei algo que não foi muito legal. Com certeza. E aí eu vou começando a enraizar memórias do que funciona até para mim, porque tem a individualidade biológica. Então, muita coisa de autocuidado. Quais são as principais objeções do pessoal, hein, Flávio, que a gente pode quebrar aqui, hein? Tu tinha falado várias, né? É muito caro, não tenho tempo. Eu acho que... Já quebrou várias. Eu acho que a maior de todas é o não tenho tempo. Não tenho tempo, E quem não tem tempo para si, não tem tempo para nada. É hora de desligar o botão. Porque se você tá aqui, você não tem mais nada para aprender. Nada para fazer. Você não precisa fazer mais nada. Não tem mais nada para evoluir. O que a sua amorosa tá deixando você ainda curtir um tempo aqui na Terra? É hora de ir embora. Exatamente. Então, precisa lembrar sempre, eu estou aqui, eu preciso cuidar do meu campo. E algo que é muito importante nessa questão da limpeza, do autocuidado, do cuidar do seu campo. Uma coisa que é muito sutil, que nós não fazemos na nossa casa, é a organização. E a organização, ela é autocuidado. Boa! Porque ela está ligada justamente ao lado imaterial. Então, a organização do seu trabalho, dos seus bens materiais e da sua saúde vai fazer com que esse autocuidado seja muito mais potencial para você e traga resultados positivos. E uma outra questão importante, além disso, é claro, não pense que é só o cuidado com a natureza, o cristal, o ponto base. A apometria é autocuidado. É autocuidado. Então, se você não sabe se cuidar, não se julgue, não tem problema. Procure uma rede de apoio. Quem vai ser? Só você sabe. Isso. Mas dentro daquilo que você pode, você vai fazer. Então, qual é a primeira objeção? É o tempo. A segunda é eu não tenho dinheiro. Gente, ir na praia, gasolina e boa vontade movem o mundo. E então, R$2 se você quer ir de ônibus ou vai de Uber, não tem o que fazer. Quem quer dá um jeito, né? E outra, às vezes a pessoa fala, a formação de apometria é caro. Cara, se tu for ver, toda vida que tu passar mal, tu tiver que pagar por um atendimento, eu acho que sai muito mais caro. Muito mais caro. Alimentação, exatamente. Isso, inclusive, quando a gente vai entrar nessa parte de alimentação na hora das perguntas, né? A gente vai agora responder, que a gente prometeu para o pessoal. As perguntas não tão boas, eu vou responder rápido. E as perguntas boas a gente pode aprofundar. Como faço o ponto base de proteção? Aterramento energético, o poder da força básica. Se você faz atendimento com a gente na Apometria com Mentores Espirituais, você recebe uma aula de ponto base também. Então, você tem que ir atrás. Mas a gente já deu algumas dicas de como fazer. Botou a obsidiana, colocou seu DNA, intencionou carvão e sal grosso, você consegue fazer, mas tem toda uma estrutura específica e materiais. Como se libertar do vício da composição alimentar e da obesidade? Cara, isso aí, você tem que entender a raiz dessa regulação de ansiedade que está vindo por isso. Pode ser uma escassez da ancestralidade, pode ser uma questão emocional, pode ser uma ferida de humilhação, de abandono, que você está se escondendo atrás dessa capa de gordo, você está se escondendo atrás desse comportamento, então não existe resposta pronta para isso. Você precisa buscar auxílio, porque quando eu não estou conseguindo lidar com algo, aí eu vou precisar de um auxílio externo e o plano evolutivo manda a pessoa certa. Esse é um autocuidado que não está ligado diretamente a esse autocuidado no poder do autocuidado dévico. Ele está ligado a um poder mais apométrico. Então você precisa trabalhar uma apometria, trabalhar uma outra técnica que vai encontrar em você qual é o gatilho que deflagra essa questão de você se esconder numa máscara social da alimentação. Aí aqui o Roberto mandou 2 perguntas pra gente, ó. É mito ou verdade que a alimentação contribui no processo de elevação espiritual? Tem partes que são mitos e tem partes que são verdades. E aí ele continuou, como os banhos de ervas impactam na jornada de elevação da consciência? A gente já falou sobre isso. Ele mexe com o seu campo eletromagnético, estimula qualidades e equilibra o campo. Agora sobre a alimentação. Se a minha alimentação ela vai criar uma deficiência física e vai comprometer os meus devas, ela vai impactar negativamente o meu processo de ascensão espiritual. Mas isso ocorre por uma questão, da mesma questão científica, se eu comer um alimento estragado, vou passar mal. E não por uma questão dogmática, de comer ou não animais, porque é errado, porque é isso. Não, são questões energéticas, né, Flávio? Sim, existe uma compatibilidade energética. Não é assim, dizer assim, eu não vou mais comer animal e quem come animal está errado. Come quem quiser, quem não quiser está tudo bem. Mas você tem de lembrar o quê? Se você não comer animal, você vai ter que suplementar com outro tipo de alimentação para que aquela carga energética que você precisa ter, os seus probióticos, não te falte.
Isso, Então, vitaminas, B12. então, né? se utilizar o seu campo é ótimo, mas tem gente que se utilizar demais passa mal. Depende, inclusive, da própria genética e ancestralidade da pessoa. Existem pessoas que são mais adaptadas a comer carne, exato, e tem... se aquilo é feito com inteligência, com intenção, olha, eu vou me abster do consumo de carne porque eu quero gerar uma subutilização no meu campo para um processo específico. O jejum também funciona nesse aspecto até melhor do que a questão da carne, porque ele vai envolver também uma reciclagem do teu próprio corpo biológico. Então é óbvio que a alimentação vai impactar porque ela pode te matar ou ela pode te dar mais energia. E com mais energia, a jornada de elevação é maior. Agora não adianta de nada ter a dieta perfeita, comer só alimentos orgânicos, etc, e tá jogando lixo pela boca. Vivendo Você fala, xingando ou você ser um ativista de veganismo cheio de bolsão e de obsessão espiritual. Então, é uma escolha pessoal, mas vai impactar positivamente ou negativamente, dependendo de como você guia a nutrição do teu corpo. Banhos de ervas e ponto base para terapeutas com pouco atendimentos externos. Ponto base, banho de erva, não é para terapeuta com pouco atendimento, é para ser humano. Para qualquer um. Para ser humano. Se você vive, se você troca energia, você pega carrego. Então todo mundo tinha que ter um ponto base se quer viver melhor. O que vai diferenciar, se você tem mais atendimento ou menos, é a intensidade. Se ele vai ser maior, com mais fundamentos, com mais estruturas e a quantidade de banhos. Com certeza. Com certeza. E o que você vai ter de entendimento do que a sua hierarquia deseja com esses atendimentos. Porque se você pega algo, por exemplo, como você que trabalha obsessões complexas, você acha que um ponto base apenas vai dar conta? E cadê o seu autocuidado com os banhos? Cadê o seu autocuidado com o contato com a natureza? Então vão existir outras técnicas que você vai ter de sobrepor para dar vazão àquelas energias que estão se conectando a você. Perfeito. Respondendo, medicinas da floresta são devas, sim. É bom ter elementais para cuidar, tipo ter gnomos em casa, cuidar, conversar, e ela já está falando de servos mágicos ou de trazer elementais da natureza. Isso pode ter consequências, né? Pode, com toda certeza. Não, é uma coisa que você tem que ter responsabilidade, porque na medida que você traz um elemental e começa a nutrir, ele vai buscar que você forneça energia para ele. Você sabe lidar com isso? Você está ciente do que você está fazendo? Porque às vezes as pessoas fazem formações rasas e já querem criar servos mágicos, trabalhar com magia, e se você olhar o histórico da humanidade, magia está sempre associada a declínio. Por quê? Porque entra ali uma questão de poder e vaidade e um quadro obsessor que vai se equiparar ao seu nível de conhecimento. Pessoal, quanto mais conhecimento você tem, maior a carga de obsessão. É igual a gravidade, ó. Soltou, caiu. Quanto maior for o peso, maior a ação da gravidade pela aceleração dela. Quanto maior a massa. E aí, a densidade consciencial, que é o volume de informação e conhecimento que você tem, atrai magneticamente uma polaridade. E aí você vai estudar essas coisas e não tem uma estrutura de enraizamento emocional profunda, uma coligação profunda, você pode fazer coisas que o tiro vai ser pela culatra. Com certeza. E rito, isso tem muito cara de rito iniciático. Uhum. Eu quero ser bruxinha, eu quero ser Wicca, eu quero ser a fadinha, eu quero ser o maguinho. E acontece que aquilo que você acha que está fazendo bem, você está bem mal. Bem mal, exatamente. Quando fazer banhos, toda semana, no mínimo, o Pai já sempre diz no mínimo 2 vezes por semana. Começo da semana, um banho mais focado na energização e no final descarrego, mas o Flávio deu uma dica muito boa. Olha para as interações do dia e vê o que você precisa. Tenho que fazer banho somente específico para meus orixás? Não, já falamos que não. Dieta carnívora, bom, dieta carnívora é uma dieta que unilateral, né? E toda rigidez, né, Flávio, já acaba sendo um pouco mais pesado, né? A inflexibilidade leva ao caos, né? Exato. Eu sei que a dieta carnívora é boa para pessoas que têm profundos problemas de imunidade. Então são pessoas que têm doenças autoimunes terríveis. E aí é um caso muito específico onde a dieta carnívora se excede. Acredito eu que essas pessoas devam ter conteúdos no campo sutil muito pesados, associados a rejeições, a campos de magia, e o aterramento gerado por essa dieta unidimensional facilita a vida dessas pessoas. Tem um cara muito famoso, o Jordan Peterson, que teve uma nova vida depois da dieta carnívora. Mas aí o pessoal olha para uma pessoa que tem um caso muito específico, um DNA muito específico, e quer exportar. E aí o nosso corpo não foi feito para essa unidimensionalidade alimentar. E lembrando, né, porque isso todo mundo vai encontrar em qualquer lugar, tá? Quando você tem doença autoimune, é a não aceitação do seu eu. Isso. Então, se você não está se aceitando,
Não adianta você, mas eu vou correr atrás agora de comer uma dieta carnívora porque isso vai se utilizar. É como se você estivesse se utilizando do recurso para sustentar aquilo enquanto você não consegue se cuidar. Exato. No entanto, por que não é melhor você então buscar qual é o real motivo da origem daquilo que está deflagrando no seu campo quântico, ao invés de você tentar suprimir ou tentar fazer daquilo como se criasse um vício para uma subversão, para você salvar-se de alguma questão. Os banhos com sabonetes feitos de erva substituem os banhos de ervas tradicionais de jeito nenhum. De forma alguma. De jeito nenhum, porque ali foi condensado, industrializado, erva é erva. Se você fizer um chá, vai ser diferente do banho, porque o chá ele vai trabalhar a parte interna do corpo, o banho vai trabalhar a parte externa. O sabonete, se for um sabão da Costa, vai ter uma propriedade específica. É o único sabonete que vai ter essa questão, porque não tem como você usar a palha da Costa para tomar banho. Exato. Então você precisa criar um sabão. No entanto, no mais, outros sabonetes vai sofrer um processo de industrialização. Eu coloquei um óleo vegetal, eu coloquei uma essência para dar um cheirinho. Tem uma industrialização, porque o elemento químico da tabela periódica você encontra na natureza em formato bruto, in natura. Exato. E as outras perguntas não estão dentro do tema, eu vou finalizar com essas aqui, que é ayahuasca como autocuidado para melhorar a depressão. Querida, você tá fugindo totalmente do tiro pela culatra. Medicina da floresta é a cereja do bolo. As medicinas da floresta são potencializadores para coroar um profundo trabalho interno que você já fez. Então a gente não busca a medicina da floresta para tratar um vício ou para tratar, por exemplo, a pessoa que perguntou da obesidade. Você vai fazer um trabalho espiritual com apometria, com um trabalho de psicoterapia, com um trabalho, como por exemplo, os movimentos da Revolução do Ser, da Casa de Amor Flor de Lótus, que oferece uma miríade de terapias como florais, como fitoterapia, como mapa natal para poder entender o seu ser, para que você tenha estrutura e base para você chegar num encontro com o divino que é propiciado pela planta. Apesar de ter ajudado muito as pessoas, a popularização no Brasil das medicinas da floresta, isso também foi muito ruim no aspecto de que banalizou algo sagrado. Não se banaliza algo tão sério como o contato com o divino. Primeiro que você nem índio é. Primeiro que o nosso corpo está todo intoxicado. E pior, não é intoxicação física, é intoxicação emocional, mental e até espiritual. E essa pessoa vai para a medicina esperando o quê? O que acontece? Cai numa malha de holograma. Se está com depressão, vai estar com clones, impacto de suicídio, de sofrimento, de tortura, com registro aberto, com autoobsessão. E aí você vai abrir o teu campo psíquico para quê? Para mergulhar mais profundo no lixo e no umbral? Do que vocês estão tentando fugir? Qual a diferença disso? Me perdoe. Qual a diferença disso de ir fumar uma maconha, de ir tomar uma cachaça? Qual a diferença? Me explica a diferença. É porque é sagrado. É sagrado? O que torna algo sagrado é o movimento interior para com a ligação daquilo. O sagrado, ele existe dentro do seu coração. Não adianta vir com auto-engano de querer sacralizar algo se você está vindo com a mesma postura de alguém que vai afogar as mágoas porque levou um chifre. E aí vem parar doente no nosso atendimento. Tenham muito cuidado. Eu estou falando isso aqui, né? Fazendo esse rage, né? Fazendo isso porque eu atendi tanta gente com a vida destruída porque não respeitou o sagrado da floresta. Respeitem a medicina. Você volta com holograma, com IA. Algumas pessoas passam anos tomando medicamento psiquiátrico. Ou nem volta. Ou não volta, cara. Eu tô falando isso porque tem uma pessoa que eu conheço, do prédio onde eu moro, que está em surto por conta de que tomou 1 litro de ayahuasca, porque tinha esse processo de vício, foi para algumas religiões e passa por uma lavagem cerebral da egrégora e fica só naquilo e acha que aquilo é a solução de tudo. Pessoal, a ayahuasca é um poderoso potencializador psíquico. Aí eu te pergunto, vai querer potencializar o brau que está em você? Então nunca busque a medicina da floresta para curar uma coisa que tem que ser resolvida pelo seu espírito, pela sua alma. Você tem que receber uma orientação espiritual clara. Você fez seu trabalho, se preparou, viu se pode, se não tem esquizofrenia, né? Falava, a Casa de Amor faz um trabalho seríssimo com a ficha de anamnese. Fez todo o trabalho prévio, fez todo o trabalho psicológico, espiritual, aí sim você vai buscar coroar a sua busca com a medicina da floresta. Então não banalizem isso, porque depois
Não venha reclamar quando a sua vida for por água abaixo e você cancelar a sua encarnação ou atrasar vários processos da sua vida, porque você vai ter que apagar um incêndio que você mesmo construiu por banalizar algo que é sagrado. Então, é responsabilidade, né? Desculpa ser duro, mas eu tenho que falar isso, porque tem muita gente aqui que, um amigo meu me chamou, eu vou ali consagrar na religião tal, no lugar tal, não, eu vou ali tomar o chá, vamos lá saber como é, vai nessa, irmão. Depois você vem passar no atendimento desesperado, e não vem dizer que eu não avisei. Toda alma quer caminho, mas para que você saiba o caminho, você tem que ter saído da encruzilhada vibratória. Então não adianta ir lá buscar, consagrar, tomar um copinho, aí tomar outro e tomar outro, achando que vai ficar tudo bem e de repente você está ficando muito pior. Isso. Porque a conexão que você está abrindo ali, dependendo da egrégora que você vai, e não tem um amparo energético e que não faz nenhum tipo de trabalho com anamnese, não faz identificação de consciência, não tem ancoramento, não faz uma apometria antes desse tipo de trabalho, você pode simplesmente entrar num portal energético e nunca mais sair dele. Quer consagrar? Pergunta pro dirigente da consagração se sabe o que é Chopatz. Faz isso aí. Sabe nada. Pessoal, acabou a palhaçada. O que acontece? Quando você entra nesse campo psíquico, a medicina floresta é um deva, a função dela é te conectar com o espiritual. Se o seu espiritual está umbralino, a responsabilidade co-criacional foi sua. E é o que acontece. Imagina um lugar com 100 pessoas que não fazem apometria e que estão todas ali buscando uma solução rápida, ou uma recreação, ou uma fuga da sua realidade de dor. Isso cria um entrelaçamento coletivo pesadíssimo, pesadíssimo. E eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu tive 2 experiências, uma individual e uma de grupo. E eu vi o caos energético que é 100 e tantas pessoas, e eu vi pessoas que estão há mais de 1 ano com tratamento psiquiátrico daquele processo. Foi importante eu participar, ter essas 2 experiências, para eu sentir na pele a parte positiva e a parte negativa. Claro, consigo... Porque uma coisa é eu dizer que é assim, outra coisa é eu ver e sentir na experiência prática o que eu via chegar para mim na sala de atendimento. Então, o que acontece? Abduções, pessoas tendo surto psicótico, entram em vales umbralinos, o surto dela contamina todo mundo. E uma coisa é eu estar ali naquele caos e eu fazer a minha blindagem, mas tem gente que não sabe fazer e que é suscetível a entrar naquele campo frequencial. Então é seriedade e responsabilidade, porque isso não é brincadeira e pode anular a sua encarnação. Então encarem sempre com amor, com respeito e com o entendimento da responsabilidade que é você abrir o seu campo espiritual. O que você quer ver no seu campo espiritual? Então, se você quer ver coisa boa, trabalhe ele antes e coroe a sua busca espiritual com um encontro com o sagrado. Trabalhar seus conteúdos também é ter autocuidado. Exatamente. O ponto cego, a medicina faz o ponto cego de algo que você já está... Isso. Tipo assim, já trabalhei uma coisa na minha vida. Isso. E aí a história traz o ponto cego que você não via. Pronto, o que a Tereza está falando, pessoal, é que a medicina ela vai trazer um espelho daquilo que você precisa, com uma profundidade que vai no inconsciente, Sim. que é justamente o ponto cego que ela está falando. Então a medicina ela vai conseguir te coroar quando você já botou luz. Então para ela ir no ponto cego, tem que ter ponto. Se não tem ponto nenhum, do que ela vai colocar? Ela vai só ampliar o caos. Sim. Então você tem que trazer um ponto de cura. Por exemplo, eu estou indo lá para trabalhar minha dependência emocional. Para eu saber que eu tenho uma dependência emocional para ser trabalhada, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso já ter trabalhado os meus conteúdos, já ter trabalhado a autoobsessão inerente à dependência emocional, mas aí eu encontrei uma resistência. Sabe aquele bloqueio que você não consegue passar, que você tentou de tudo? É nessas horas que a medicina brilha e cura. Mas as pessoas não fizeram nada, não fez o dever de casa e quer a prova pronta. Porque assim, eu sei que o tema não é ayahuasca, o tema é autocuidado. Mas vamos lembrar, se nós procuramos a bebida para justamente fazer um autocuidado, a gente tem que lembrar o seguinte, a ayahuasca significa chá da morte. Então que morte que você está fazendo? A morte da alma. Mas que alma? Se você não conseguiu nem depurar o que tinha antes para você chegar na nova fase da sua alma. Então você vai lá, não é para ter contato só com aquilo que você não está conseguindo enxergar, mas é com aquilo que você não quer trabalhar. Então, para que você possa pular essa fase e ir para uma consagração e ter o acesso às curas necessárias, por mais que esse processo de morte da alma também seja uma cura em muitos casos,
E ele precisa acontecer sim, mas Você tem que ter aceitação. você tem que ter primeiro essa aceitação. Ir para lá sem expectativas. Você sabe o que você tem, mas você precisa chegar sem expectativas, senão aquilo não vai acontecer. E outra coisa, você precisa desligar o seu mental. Quando o seu campo mental se coloca à frente do campo vibracional do Deva da planta, a planta simplesmente ela rejeita aquela ação, até que você traga a sua entrega verdadeira e aí sim ela consiga agir. E por que a gente está respondendo? Porque a ayahuasca não é autocuidado. Não é autocuidado. Não é autocuidado. Então você consagrar para tratar ou como autocuidado, isso não é autocuidado. Autocuidado é profilaxia energética. A ayahuasca é uma ferramenta de cura poderosa que tem que ser usada de modo cirúrgico. E é uma cura quântica. Exatamente. Então o campo informacional do jagube com o mariri transformado em um líquido vai entrar em contato com todos os seus devas. Então é uma rede dévica maior interferindo numa rede dévica menor, porque é um desmembramento da fonte, mas que essa rede dévica maior, por ser uma hierarquia de luz, tem o poder sobre o campo cocriacional do seu campo. E aí você vai falar, mas peraí, eu tô acordado, eu tô mirando aquilo. Você está mirando justamente porque você não tem a capacidade de, quando você está acordado, trabalhar no seu presente aquilo que você está fugindo. Exatamente. Então, cadê o autocuidado nisso? Exato. O autocuidado era justamente estar são, consciente, trabalhando aquilo para que você fosse a uma consagração num sentido de despertar, para ser o seu verdadeiro despertar ou ter o auxílio daquela medicina para lhe alavancar, para lhe propulsionar, para lhe catapultar a um próximo passo nessa evolução consciencial. E não como se ela fosse um trampolim energético para você ir lá e fazer um processo recreativo. Perfeito. De entrar numa vibração, numa vibe, numa trip. Ou para facilitar uma cura que não é facilitada dessa forma. Sim, não tem. A não cura tem. interna, ela começa da busca de você se inclinar, de você pedir para a tua rede espiritual te liberar da dependência emocional, do vício, das compulsões, da tristeza, da escassez. Isso vem de um movimento interno, você acena para o espírito e aí o espírito vai lá e te impulsiona. E aí, em um desses impulsos, pode haver a medicina na sua jornada. Mas isso não é um autocuidado, isso não é um lugar para resolver problemas que são resolvidos aqui, ó. Nunca foi e nunca será, Nunca porque o caminho é interno e não é de dentro para fora, é de dentro para dentro. Porque quando você emana luz para sua hierarquia, ela vai te auxiliar a fazer o caminho. Então dá o passo. Para que a sua hierarquia dê o show. Exu trabalha no movimento. E falando nisso, 7/7 está muito próximo, aguardo todos vocês. Respondemos as perguntas, falamos de autocuidado, falamos de ervas. Eu tenho certeza que vai ser muito assistido até com material de estudo, porque o que mais o pessoal me pede é falar sobre ervas. E a gente falou, orixá, desmistificou a questão das afro-brasileiras, falando do que é autocuidado, falando do que não é autocuidado. Autocuidado não é consagrar medicina, autocuidado é cuidar do templo da alma, no nível físico, energético, mental e emocional. E a ferramenta varia de pessoa para pessoa. Com certeza. E a gente precisa observar muito as conversas, diálogos, histórias que a gente conta para nós mesmos como um mecanismo de auto-engano para a gente não fazer aquilo que precisa ser feito, para eu manter minha coerência vibratória. Porque a gente está no ano de maior intensidade, 2026, conversas de realidades. Então a hora de enraizar bons hábitos e sementes que vão florescer é agora. E aí, você vai perder esse trem da evolução? Flávio, para a gente finalizar, deixa aí tuas redes sociais pro pessoal, né, da Olus Terapias. Sim. Bom, a minha rede, né, no Instagram é @olusterapeutas-integrativos. Tá? Então, quem tiver interesse, seguir a página, curtir, compartilhar algum conteúdo, estamos à disposição também para atendimentos, dentre outras coisas. E é um prazer, uma gratidão imensa estar aqui ao lado do meu grande irmão. Valeu, Flávio, obrigado. Espero ter auxiliado vocês com algum conhecimento, com alguma questão, e sintam-se à vontade em mandar perguntas e aquilo que o Marcos não puder responder, ele me pergunta e a gente responde junto. Tamo junto, pessoal. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.